alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje nós daremos início nessa videoaula falando sobre o Brasil República. Estaremos falando do governo de Eurico Gaspar Dutra a Getúlio Vargas. Então, bora lá iniciar mais essa videoaula? Primeiramente, temos que relembrar alguns pontos aí antes da gente começar a nossa aula. Eu coloquei aqui nos slides, que nem vocês conseguem observar, redemocratização do Brasil, que vai ser do período de 1945 a 1964. Mais especificamente, o período que a gente vai dizer que é da República Populista até o golpe, que a gente diz aí, do governo militar. Que nem vocês conseguem observar, Getúlio Vargas, ele acabou criando uma lei eleitoral, que foi ortogada no dia 28 de 2 de 1945 e dizia assim o seguinte, que a partir daquele momento poderiam se surgir, partidos políticos, o famoso pluripartidarismo. E por esse motivo acabou se surgindo vários partidos, alguns a favor e outros contra, o Getúlio Vargas. O próprio Getúlio Vargas, ele vai acabar criando dois partidos políticos aí muito importantes, que é o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, que ele tinha o maior foco a própria população brasileira, a população de trabalhadores, aquela classe, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, mais popular, E Getúlio Vargas também vai acabar criando o PSD, que é o Partido Social Democrático, que seria aquele partido político que, vamos dizer assim, que vai ter a ala mais rica, sendo representada aí, principalmente de banqueiros, A gente consegue observar aí, e de grandes proprietários rurais também que se tinha aqui no Brasil. Além de Getúlio Vargas ter criado esses dois partidos, outros partidos vão acabar surgindo, que nem a própria UDN, que é a União Democrática Nacional, e o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro. Lembrando que esses dois partidos eram de grande oposição de Getúlio Vargas, tá bom? A UDN, que nem eu coloquei aí para vocês, tá? Nos slides, ela tinha como característica, tá? Ser de esquerda, mas ela não era comunista, e os seus membros, era, vamos dizer assim, pessoas que tinham sido perseguidos durante, o governo do Estado Novo, de Getúlio Vargas. O próprio PCB, tá? Era um partido que já existia, assim, no que a gente vai dizer na República do Café com Leite, só que ele tinha sido colocado na ilegalidade, tá? E quando houve essa lei eleitoral, o PCB acabou saindo dessa ilegalidade, tá? E teve como um grande líder aí o Luiz Carlos Prestes. E, que nem a gente consegue observar, o PCB até então, que tinha um poder muito forte na República Brasileira, de uma representação dos trabalhadores, conforme ele volta, nas eleições aí de 1945, ele já não tem tanto prestígio, até porque Getúlio Vargas já tinha dado muitos direitos trabalhistas, e que era, algo que o PCB, ele lutava pela população, mas que nem a gente acabou observando aí, o PCB, ele já não estava mais com essa bola toda. E, claro, não podemos esquecer, eu falei sobre os quatro principais partidos, mas tinha, assim, outros partidos políticos, tá? Que não tinham uma, vamos dizer assim, uma expressão tão forte que nem esses quatro, mas que eu fiz questão de colocar para vocês aí. Que nem o PSP, que é o Partido Social Progressista, tá bom? Temos aqui o PDC, que é o Partido Democrático Cristão, e o PL, que é o Partido Libertador, tá bom? Só lembrando aqui, tá? Que o PSP, ele era liderado pelo Adhemar de Barros, e o PDC, ele tinha como principal representante aí o André Franco Montoro, e o PL, ele tinha como liderança o Raul Pila, tá bom? Que nem vocês conseguem observar, já coloquei nesse slide aí, falando sobre o golpe e a eleição presidencial. Por que eu coloquei o golpe? Que nem a gente consegue observar, vai haver uma coligação entre o PTB e o PSD, que vai ser o maior representante aí o próprio Eurico Gaspar Dutra. Temos aqui o UDN tendo como, o seu maior representante o Eduardo Gomes,
e o PCB e Edo Fiuza, né? Esses aí eram os principais candidatos à presidência durante esse período. Só que ocorreu algo, né, vamos dizer assim, um pouco inédito na história brasileira, porque os candidatos, eles concordaram, né, o seguinte: não tinha como eles se elegerem pela Constituição de 1937, né, que era a eleição que fortalecia o Estado Novo. E eles acreditavam que deveria, né, ser eleita uma Assembleia Legislativa e que essa Assembleia ela fizesse uma nova legislação para que quando o presidente ele assumisse, que fosse realmente, né, nas bases democráticas. E aí, quando foram para fazer as eleições, vamos dizer assim, né, dessa Assembleia Legislativa, acabou surgindo um movimento muito importante aqui no Brasil, que era o queremismo, em que vocês conseguem observar a imagem aí ao lado, né? As pessoas, elas ficavam conclamando, dizendo que queria, né, Getúlio Vargas, vamos dizer assim, como um dos responsáveis também pela Constituição. E, né, vamos dizer assim, para um bom entendedor, um pingo não e basta, muitos opositores começaram a dizer que Getúlio Vargas ele queria dar um golpe, ou seja, ele não queria fazer com que as eleições, né, fossem realizadas e que ele continuasse no poder. Por esse motivo, né, esses mesmos opositores acabaram se organizando e deram um golpe de Estado em Getúlio Vargas no dia 29 de outubro de 1945. E com esse ato, né, a gente consegue observar que a Constituição de 1937, ela acabou trazendo assim algo muito prejudicial, porque não se tinha-se um vice-presidente para assumir a presidência, né? Porque a Constituição de 1937 ela tinha abolido esse cargo. E aí, né, quem acabou assumindo a presidência provisoriamente até as eleições serem realizadas foi o José Linhares, que era o ministro-chefe do Poder Judiciário. Claro que, né, as eleições acabaram sendo mantidas, né? E o mais engraçado é que o Eurico Gaspar Dutra, gente, ele foi uma das pessoas que articulou aí o golpe de Estado. E Getúlio Vargas, ele deu seu apoio total, né, à candidatura de Dutra. Muitos historiadores acreditam, né, que esse apoio de Getúlio Vargas se deu pelo principal motivo de que era melhor você ter, vamos dizer assim, alguém que você conseguisse manipular, que por mais que ele tivesse de fato feito, né, esse golpe, mas ele ainda poderia, sim, vamos dizer assim, ser um grande aliado do Getúlio Vargas, né? Do que, nesse caso, né, o Eduardo Gomes acabar ganhando as eleições, e aí sim Getúlio Vargas, ele, né, poderia perder aí qualquer tipo de manipulação que poderia ocorrer na presidência. Então, por esse motivo, né, muitos acabam justificando aí esse apoio de Getúlio Vargas. E que nem a gente consegue observar, Dutra, né, ele foi eleito assim, ele foi eleito de uma forma assim massacrante mesmo, comparado aos outros candidatos, tá? E ele assume a presidência no ano de 1946. Vamos aqui então, né, falar um pouco sobre o governo de Eurico Gaspar Dutra, tá? Ele assumiu o poder em 1946 e deixou o cargo no ano de 1951, tá? Junto com Dutra, não podemos esquecer que a Assembleia Constituinte ela foi eleita e ela foi empossada também no mesmo ano. E aí, a Assembleia eleita, eles acabaram criando uma nova Constituição, que é a Constituição de 1946, tá? Eu coloquei aí para vocês os principais tópicos, mas se vocês quiserem, né, dar uma pesquisadinha, é bastante importante, tá? Porque essa Constituição aí de 1946, ela, por incrível que pareça, algumas, vamos dizer assim, leis, né, que foram criadas pelo Getúlio Vargas durante o período, né, em que ele governou, ainda vai se permanecer. Então, assim, não vai ter tanta mudança na Constituição. Mas as principais é o quê? Que vai haver eleições diretas para o Executivo e o Legislativo, vai restabelecer o cargo de vice-presidente, e nesse caso, né, quem acabou sendo eleito para vice-presidente foi o Nereu Ramos, tá bom? Durante o governo de Gaspar Dutra,
Uma coisa que ele vai acabar criando, né, vai ser o Plano SALT. Esse Plano SALT, gente, ele nada mais foi do que estudos, né, de intelectuais da época, em que eles tentaram, vamos dizer assim, melhorar vamos dizer assim, os principais problemas que estavam ocorrendo aqui no Brasil. E esses estudos, observou-se que deveria ter um maior investimento na área da saúde, da alimentação, do transporte e da energia, tá? Então, vocês observem bem aí. Uma coisa que ninguém citou e que tá faltando, né, é educação. Literalmente esqueceram. Que nem vocês conseguem observar, desde o início da República do Brasil, ninguém nunca se preocupou com a educação. Pois é, né? E só para vocês terem uma ideia, esse plano SALT, né, que era para receber esses incentivos, acabou não recebendo, tá? E esse plano ele acabou não sendo efetivado de fato, tá bom? Durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, ele também assim vai fazer algo que para os historiadores não foi algo muito benéfico para o Brasil. Ele vai acabar se aliando aos Estados Unidos durante o período da Guerra Fria, né? Lembrando aí o período que a gente já estudou, que é, né, aquele conflito ideológico entre capitalismo e socialismo. E por esse motivo, quando Dutra ele se alia, né, aos Estados Unidos capitalista, um dos primeiros atos que ele vai acabar fazendo é colocando o PCB na ilegalidade e também vai romper relações diplomáticas com a União Soviética. Além disso, né, ele vai acabar pegando empréstimo dos Estados Unidos, ou seja, nós já estávamos com dívidas aí, né, desde o momento da República do Café com Leite, e nós vamos aumentar um pouco mais essa dívida, porque nós somos BR. E além disso, né, ele vai fazer um erro crasso, que além de pedir dinheiro para os Estados Unidos, ele vai comprar produtos importados, né, dos norte-americanos. Olha que coisa maluca, gente. Parece que ele não aprendeu nada do período entre guerras, né, com o povo europeu. Olha que absurdo. E a principal justificativa dele, né, que ele vai falar assim, eu vou comprar esses produtos, é pelo simples motivo que era para combater a alta que estava ocorrendo dos produtos manufaturados aqui no mercado interno. Lembrando, após a Segunda Guerra Mundial, gente, o Brasil, né, ou melhor, após a Primeira Guerra Mundial, me desculpem, o Brasil ele acabou assim recebendo um incentivo muito grande para se industrializar. E muitos desses produtos, eles acabaram, vamos dizer assim, ficando um pouco mais caro, porque estava tendo uma demanda da procura desses produtos, não só no mercado interno, mas como também lá na Europa. E o Eurico Gaspar Dutra, querendo prejudicar os próprios, vamos dizer assim, fabricantes, né, nacionais, ele vai trazer muito produto importado. E aí a gente sabe que em questão de qualidade, muitos produtos norte-americanos acabou se superando aí, tá? E por esse motivo, a gente consegue observar que a nossa economia ela vai andar para trás, porque ele vai desestimular a produção nacional. E isso vai acabar desencadeando, né, fechamento de indústrias, pessoas ficaram desempregadas, essas pessoas desempregadas, elas não consomem mais produtos, né? Então, literalmente, a gente vê que economicamente o Brasil, ele andou para trás durante o governo, né, de Gaspar Dutra. Então, assim, ele não foi, né, na minha humilde opinião, um bom presidente. E o que, né, Getúlio Vargas, ele conseguiu melhorar a economia, né? Veio Dutra e literalmente desfez tudo aquilo dali, em simplesmente, né, alguns anos de governo aí. Tudo bem? Vamos aqui então, né, falar sobre o governo de Getúlio Vargas, né? Que nem a gente consegue observar, como é que eu posso dizer assim, nas próximas eleições, né, Getúlio Vargas, ele acabou se candidatando para a presidência do Brasil. E durante esse período do governo de Dutra, né, a primeira coisa que ele fez foi tentar se desfazer dessa imagem de ditador. Então ele começou a mostrar assim, um personagem muito mais bonzinho, uma pessoa muito mais confiável. Além disso, né, o discurso dele era literalmente ao contrário do que Dutra estava fazendo. Porque Getúlio Vargas, gente, ele era um cara assim totalmente, extremamente nacionalista.
E ele dizia que essa intervenção que os Estados Unidos estavam fazendo aqui no nosso país estava nos prejudicando assim de uma forma que seria impossível, vamos dizer assim, tirar o Brasil daquela crise. E vamos lá parar para pensar. A população começou a colocar a mão na consciência e começou a observar que literalmente o governo de Dutra não estava sendo bom, que estava sendo ruim. E esse nacionalismo aflorado de Getúlio Vargas acabou, né, vamos dizer assim, insuflando perante toda a população brasileira, e essa característica do populismo acabou se tornando muito forte. E isso fez, né, com que Getúlio Vargas acabasse sendo eleito presidente e ele assumiu esse cargo no ano de 1951, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, né, durante o governo de Getúlio Vargas, ele vai se preocupar muito, ele vai fazer uma campanha, gente, assim, muito importante para a nossa história, que vai ser a criação da Petrobras, tá? E ele começou uma campanha muito importante que era chamada O Petróleo é Nosso, porque ele dizia, né, que o petróleo ele deveria ser nacionalizado e que não deveria ser entregue, né, a esses interesses estrangeiros. E graças a essa campanha, a Petrobras ela foi nacionalizada no ano de 1953, tá? Então, assim, durante esse segundo governo de Getúlio Vargas, eu falo mesmo assim que eu acho que algo de mais importância, né, foi a Petrobras, que nem a gente consegue observar até os dias atuais aí permanece. Claro que nem tudo é flores durante o governo de Getúlio Vargas, e vai ter algo que vai acabar ocorrendo, gente, durante, vamos dizer assim, a sua administração, né? Que vai entrar na história como o atentado da Rua Toneleiro, tá? O que foi esse atentado? Primeiramente, tá? Carlos Lacerda, ele era, assim, um dos maiores opositores de Getúlio Vargas e ele era dono de um jornal. Então, assim, ele vivia falando muito mal de Getúlio Vargas, assim, nas mídias. E esse Carlos Lacerda, ele acabou sofrendo, né, um atentado contra a sua vida, e o major da aeronáutica, que fazia a sua segurança pessoal, ele acabou sendo morto. E isso, gente, assim, foi algo muito chocante, né? Porque até então Getúlio Vargas, ele tinha aquela boa imagem e do nada, assim, da noite pro dia, ele virou o grande vilão. Por quê? Carlos Lacerda, ele começou a acusar Getúlio Vargas, né, dizendo que Getúlio Vargas queria que ele fosse assassinado e que ele tinha sido o mandante, né, daquele crime. E claro que fizeram várias, né, averiguações aí desse atentado e acabou-se, né, chegando, vamos dizer, ao mandante do crime, que foi, né, a gente consegue observar que foi o Gregório Furtado, que era, né, o guarda, vamos dizer assim, o guarda-costas, o segurança pessoal de Getúlio Vargas. E a partir desse momento todo mundo começou a falar: não, foi Getúlio Vargas que mandou matar o Carlos Lacerda, não tinha como o Gregório Furtado ele ter feito isso daí sozinho. E aí, resultado, todo mundo caiu muito em cima de Getúlio Vargas e começaram a pedir a renúncia dele, né? E Getúlio Vargas, ele era um cara assim muito opinioso e ele, né, dizia uma frase assim muito célebre, que é o que eu coloquei aí no jornal para vocês aí, que ele só saía do Palácio do Catete se fosse morto. E, gente, o que ninguém acreditava era que literalmente Getúlio Vargas ele ia cumprir a sua palavra, tá? Então, no dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas ele acabou se suicidando com um tiro no peito. E ele acabou deixando uma carta-testamento que, gente, essa carta-testamento, assim, literalmente, né, entrou para a história aí com uma frase célebre do Getúlio Vargas, né, que ele dizia assim, que saía, né, da vida, né, daquela vida para entrar para a história. E realmente, assim, foi algo que acabou ocorrendo. E só para vocês terem uma ideia, até então Getúlio Vargas, que era visto como um grande, vamos dizer assim, vilão, gente, a partir desse momento, quem acabou sendo vilão foi o Carlos Lacerda. E só para vocês terem uma ideia, a população saiu arrebentando, destruindo, né, todos vamos dizer assim, como é que aquelas fábricas de jornais,
saíram nas ruas, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Atacando alguns órgãos governamentais, atacando também os militares. Gente, foi assim um caos, literalmente, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. E fora assim que o velório de Getúlio Vargas foi assim uma coisa monumental, né? E algo assim que marca muito, né, que até hoje o pijama do Getúlio Vargas, ele tá exposto, né, no museu lá no Rio de Janeiro, porque literalmente assim foi algo muito marcante para a história do Brasil, né? E aí aquela pergunta no ar, né? Por que será que ele se matou? Será que realmente ele foi um mandante ou não foi, né? Será que tinha algo muito mais por trás dessa história? E aí, né, a gente fica com essas perguntas até os dias atuais. Quando Getúlio Vargas, ele acabou se suicidando, quem assume o poder vai ser o Café Filho, tá? Que era o vice-presidente. E que nem a gente consegue observar aí, né? Novas eleições acabaram sendo chamadas, né, no ano de 1954, e que nem a gente consegue observar, né, quem foi eleito foi o Juscelino Kubitschek, né, pelo partido, né, pela coligação dos dois partidos que o Getúlio Vargas ele tinha criado. Ou seja, os três primeiros presidentes, né, da República, que a gente vai dizer populista, eram da coligação PCD-PTB, tá bom? E claro que o Juscelino Kubitschek, gente, para ele poder assumir a presidência, não foi tão fácil assim, tá bom? Até porque a gente consegue observar que o próprio presidente da Câmara, né, ele vai tentar dar um golpe de Estado para tentar impedir a posse, né, do Juscelino Kubitschek. Mas, que nem eu coloquei para vocês aí, o general, né, Henrique Teixeira Lott, ele vai acabar, vamos dizer assim, impedindo, né, esse golpe, e ele vai afastar o Carlos Luz, né, e ele acaba dando aí, né, vamos dizer, essa governança para o Nereu Ramos, né, que nada mais era do que o presidente do Senado, e o presidente do Senado, né, ele acabou, vamos dizer assim, assinando um compromisso de que ele daria, sim, a posse a Juscelino Kubitschek, tá? Vamos dizer assim, para que ele realmente pudesse assumir a presidência do Brasil. E aí, né, o Juscelino Kubitschek assume, né, a posse, e aí eu vou estar falando sobre o governo de Juscelino Kubitschek em uma próxima videoaula. Tudo bem, gente? Bem, turma, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários que eu estarei respondendo, tudo bem? Que nem eu citei para vocês, na próxima videoaula a gente já estaremos, né, falando sobre o governo de Juscelino Kubitschek, aquele responsável por criar Brasília, tá bom? Até o próximo vídeo, turma. Beijo, beijo. Tchau, tchau.